1 João, capítulo 3. Vamos ler 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Está ainda com um pouco de eco aqui. Corta alguma coisa aí para diminuir o eco. Glória a Deus. Vocês viram que nós estamos mexendo muitas coisas aí, né? A arquibancada ainda tem um pouco ainda de eco. Deixa um pouquinho mais seca a voz. Tira um pouco do grave, talvez. Nós estamos com a arquibancada quase pronta, nossa galeria. Tem algumas cadeiras ainda, falta fixar, né? Estamos fixando, terminando. Estamos mexendo na nossa iluminação. E assim que a gente terminar as coisas que estamos fazendo aqui no templo, essa semana a gente vai terminar. Nós queremos começar a preparar a sala Radassa logo. Vamos só organizar alguns depósitos. Tem muito material na sala Radassa que a gente vai precisar acomodar em outros lugares, né? Então vamos preparar alguns depósitos para esses materiais que estão ali. Mas a gente quer fazer logo. A sala é um auditório, né, para 200 lugares, 200 pessoas. O meu desejo é ter um auditório tipo uma sala de cinema, com poltrona de cinema, né, um negócio aconchegante, agradável, um som de cinema. Vamos ver, né, o que a gente vai conseguir fazer, mas nós vamos começar a mexer logo, né? Ainda agora no mês de julho a gente já quer partir para as adequações desse ambiente aqui ao lado do templo. Ele precisa ser bem isolado acusticamente para poder funcionar coisas lá e aqui ao mesmo tempo. Nossos juniores, eles são animados, gente, eles pegam fogo, né, e eles vão se reunir ali. Então, vai ter que ficar bom, né, para a gente poder cultuar aqui, eles cultuarem lá, e a gente não interferindo deles e nem eles também no nosso. Então, em breve, a gente vai estar com algumas adequações. Também depois a gente vai falar a respeito da escola, né? A escola está caminhando bem. Nós estamos já fechando, né? Já fechamos com Mackenzie. E Mackenzie é uma instituição de ensino com mais de 150 anos de experiência cristã, né? Presbiteriana. Mackenzie tem material confessional e tem material laico. Então, nós vamos adotar o material confessional do Mackenzie, né, onde as crianças vão ser ensinadas com princípios, valores, temas bíblicos, histórias bíblicas, versículos bíblicos. Material do Mackenzie, excelente, muito bom. Estamos vendo também com a melhor instituição de ensino bilíngue, né, do Brasil. Eu esqueci agora o nome da organização, mas ela foi eleita em 2017 e 2018 como a melhor organização, né, melhor material para a escola bilíngue. Então, nós estamos caminhando, porque a única coisa que nós estabelecemos como condição para os nossos fornecedores do material didático é que ele tem que ser cristão. Não pode ter bruxa, fantasma, monstro, caveira, tema de diversidade sexual, essas coisas. Tem que ser princípio cristão. E nós vamos ter uma escola aqui de excelência. Queremos já começar, né, com uma escola bilíngue. Eu acredito que vai dar certo. A gente é meio ousado, né? A gente acredita nessas coisas, a gente mete a cara e Deus abençoa. A gente anda sem chão e Deus põe o chão na nossa frente. Então, nos ajude aí em oração, né, que nós estamos num momento muito importante. As coisas precisam acontecer rápido, porque em fevereiro, dia 5 de fevereiro, começam as aulas. Glória a Deus e aleluia! Glória a Deus. É fé, gente. É fé. Tem que ter fé. 1 João, capítulo 3, versículos 1 em diante, diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado.
Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra. Sabe que um dos temas mais abordados de maneira teológica, doutrinária, pelos autores da palavra de Deus, os homens que Deus levantou para escrever, para comunicar o propósito, o projeto, a vontade de Deus, os seus mandamentos para nós, eles trataram até profundamente o tema do pecado. Paulo mesmo, na sua carta aos Romanos, ele faz um tratado a respeito desse assunto. Então, o pecado é um assunto que está do começo ao fim da Bíblia, e alguns tratam isso assim com uma abordagem bastante teológica. Todos nós sabemos, né, temos bastante noção a respeito do que seja pecado, mas talvez a gente não tenha assim a compreensão da dimensão de que o pecado representa para Deus e a visão que Deus tem a respeito do pecado e especialmente dos nossos pecados. Eu não quero hoje aqui fazer uma abordagem tão teológica, expositiva do ponto de vista doutrinário, teológico, sobre o pecado, mas eu queria ser um pouquinho mais prático. Vou tentar tratar esse assunto de maneira um pouco mais objetiva e prática para as nossas vidas. E quando a gente vai falar desse assunto, primeiro a gente precisa parar e pensar, o que é o pecado? Né? Qual é o nosso conceito? O que é que nós sabemos? Como é que nós vemos esse tema? O que a palavra pecado representa para a gente? Nos dias de hoje representa, às vezes, até muito pouco. Porque para o mundo, o pecado está cada vez tendo menos importância e significado. A palavra pecado, no original, na Bíblia, o sentido literal da palavra pecado é que é errar o alvo. O que é pecado? Literalmente, é um erro. É você errar o alvo, você se desviar do caminho, você fazer coisas erradas, andar nos caminhos errados. Doutrinariamente, é você se desviar dos caminhos da vontade, dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. E, normalmente, as pessoas elas acabam associando pecado com algumas ações, com algumas atitudes que nós consideramos um pouco mais gravosas. Por exemplo, a traição, o adultério, o roubo, o homicídio, a mentira, os vícios e coisas dessa natureza que as pessoas normalmente identificam. Que pecado? As pessoas já vão pensar logo no pecado sexual. Vão pensar em coisas que a nossa legislação, que a lei brasileira, que a lei penal, que a lei civil, que ela recrimina, que ela trata como crime, coisas não permitidas ao cidadão fazer. Mas o pecado, ele não é somente uma ação. O pecado, ele pode ser apenas uma intenção. Você não agiu, mas uma intenção, biblicamente, já é pecado. Jesus fala a respeito disso. Jesus, quando ele estava ensinando o Sermão do Monte, ele fala a respeito de ensinamentos que o povo tinha a respeito da lei de Deus, e num dado momento, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 27, ele fala assim, olha, vocês não ouviram, não cometa adultério? Eu, porém, digo a vocês que quem olhar para uma mulher com uma intenção, com cobiça, desejando aquela mulher, já cometeu adultério no seu coração, já é adúltero. Por quê? Porque o religioso da época, ele achava que o adultério era se ele
fosse para a cama com uma mulher que não fosse dele. Ele podia até ter maior desejo, mas se ele conseguisse resistir àquela vontade, ele achava que ele não tinha pecado. E Jesus está dizendo, falando, não, espera lá, vocês estão enganados. Pecado não necessariamente é uma ação. A vontade, a intenção do pecado já é a consumação do pecado dentro do coração. Depois ele só vai se exteriorizar, talvez, ou nem se exteriorizar. Mas a pessoa já está em pecado achando que não. Jesus disse que é a intenção, pode ser um pensamento, ou pode ser uma palavra. Uma palavra dita, ela pode ser muitíssimo grave. Lá mesmo, no mesmo capítulo 5 de Mateus, nos versos 21 e 22, Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate? Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chama alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Um sentimento ruim, um ódio em relação a uma pessoa, mesmo que você não faça nada contra ela, você não precisa pisar no pé dela, não precisa dar uma canelada nela, não precisa praticar algo mal para ela, mas só de desejar o mal, odiá-la, ou usar um adjetivo, uma qualificação negativa para ela, chamou de estúpido, de louco, falou, isso aí já é suficiente para te levar para os tribunais celestiais e para te levar para o inferno. Quem disse isso foi Jesus. Que religião é essa? Que evangelho é esse que Jesus estava pregando? Talvez Jesus não conhecesse o evangelho que está sendo pregado hoje. Né? Ele precisava reformular um pouco, talvez, a teologia dele, porque não é isso, né, que a maior parte das pessoas estão pregando hoje em nome de Jesus. Nós temos uma tendência a minorar a importância dos nossos pecados. Saiba que Deus, Ele não criou o homem, o ser humano, para pecar. Nunca foi propósito e projeto de Deus que a gente pecasse. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para sermos perfeitos. Você foi escolhido por Deus para ser perfeito. Minha irmã, você foi escolhida por Deus para ser perfeita. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto maravilhoso que Deus tem para a sua vida. E quando Deus formou o homem, a Bíblia nos relata lá em Gênesis, a gente vai passar muitas coisas bem rapidamente, mas Deus falou ao homem que ele podia fazer todas as coisas, governar. Deus deu autoridade para que o homem governasse sobre a terra. E Deus só impediu o homem de fazer uma coisa. Deus deu liberdade e falou, olha, só tem uma coisa que você não pode fazer. Tem uma árvore ali no jardim, e é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de tudo, você pode fazer todas as coisas, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o mal já existia e o homem não conhecia. O homem só conhecia o bem e só se relacionava com Deus. Mas o mal já existia. E quando o homem comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, se abriria um portal espiritual na vida dele para que ele também conhecesse e se relacionasse com o mal. E Deus estava só protegendo, Deus não estava privando o homem do melhor fruto que existia no jardim, mas ele estava protegendo o homem de um mal. E falou, olha, não coma, não coma. Mas o homem, ele foi seduzido pela serpente, primeiramente através de Eva, mas o homem, Adão, também. E como é que foi seduzido Adão e Eva? Porque a serpente, Satanás, incorporado numa serpente, ofereceu alguma coisa de maneira desejável, aprazível, ou seja, aquela árvore, ela era bonita. Aquele fruto, ele era desejável. Devia ter uma cor maravilhosa, um aroma delicioso, uma aparência atraente. E olha, Adão e Eva não estavam com fome, mas eles desejaram, porque o diabo ele soube oferecer alguma coisa que fosse atraente e desejável ao homem. E aí eles simplesmente, conhecendo a vontade de Deus, desobedeceram à vontade de Deus para fazer uma vontade pessoal. Aparentemente uma coisa pequena, não é? Deus só disse assim, não coma. E o homem foi e comeu.
talvez hoje, nos dias que nós vivemos, isso nem seja mais considerado pecado. Se Deus falar assim para você, filho, não coma, e você comer, você nem vai achar que você pecou. Mas foi tão grave o pecado, e tão danosa a consequência, que foi suficiente, somente essa atitude, somente essa desobediência de Adão, de fazer a sua vontade, não fazer a vontade de Deus, que condenou toda a humanidade e amaldiçoou toda a terra. Não coma. Eu quero comer, eu como. Bastou. E todos nós estamos até hoje vivendo as consequências desse pecado, e não adianta você julgar e condenar Adão, porque você e eu faríamos a mesma coisa. Nós não seríamos diferentes, nós temos o mesmo tipo de natureza, nós somos feitos com o mesmo tipo de essência humana. Então nós também teríamos feito o que Adão e Eva fizeram. Algo terrível. E por causa desse pecado, o que aconteceu com nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Nós nos tornamos dignos do inferno, da condenação do inferno, merecedores do inferno. Eu e você, entenda isso, eu e você, por merecimento, nós merecemos o inferno. Porque eu e você somos pecadores. Então nós não merecemos o céu, nós não temos direito pessoal ao céu. O lugar que nós deveríamos ir por causa do nosso pecado é para o inferno, é a condenação. Paulo fala a respeito disso, lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele fala que o salário, que o pagamento pelo pecado, o pecado ele tem uma contrapartida. E qual é a contrapartida do pecado? É a morte. Falando de que tipo de morte? Não somente a morte física, mas a morte espiritual, porque Deus falou para Adão que ele morreria. E quando ele comeu, ele não morreu imediatamente. Levou quase 1000 anos ainda para morrer. Mas Deus não estava falando somente da morte do corpo, mas Deus estava falando a respeito de uma morte espiritual. Estava falando a respeito de uma condenação eterna. Então, quando o homem ele pecou, ele se tornou impuro, contaminado e imprestável. É mais ou menos se você tivesse uma empresa de produção de alimentos, e você estivesse fornecendo alimentos, e de repente você tem lá algum produto, uma comida que você preparou, e ela azedou, ela estragou. Está lá com bactéria, está com um monte de coisa lá, deu bolor, estragou. E aquele que contaminou, que estragou, o que você vai fazer? Descartar. Você tem que jogar fora. Existem certas contaminações que o destino do produto contaminado é incineração. Você tem que queimar, você tem que destruir, você tem que eliminar completamente para que não cause mais nenhum dano à natureza ou às pessoas. Então, quando o homem ele pecou, ele se tornou contaminado e merecedor da destruição, de ir para o inferno, de passar a eternidade lá no lago que arde. Não serve mais. Se perdeu. O pecado, para a gente tentar entender de maneira assim mais prática, talvez, né, ilustrativamente, é como se existisse uma linha divisória, né, entre o bem e o mal, entre o certo e errado, entre luz e trevas, entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Então, há uma linha divisória. Muitas vezes nós não conseguimos identificar muito bem linhas divisórias entre situações e ambientes. Mas existe um limite. Existe um limite nas nossas vidas, semelhantemente a um limite como uma fronteira internacional. Então, até aqui é um país e você passou aquele limite, você já está num outro país. Aqui no nosso estado nós temos limite internacional com 2 nações, com o Brasil e com o Paraguai. Então, com o Brasil, com o Paraguai e com a Bolívia, né? Nós não somos da Bolívia, nós somos do Brasil, então nossa divisa é com Bolívia e com o Paraguai. Então, quando você passa a fronteira, você muda de estado, de país. Você já está num outro país.
outras normas, outras regras, outro governo está exercendo autoridade ali, você se torna sujeito às leis daquele outro país. Você está em Ponta Porã agora, atravessou a rua, você está no Paraguai e as leis são outras. E você tem que obedecer aquelas leis, existe um outro governo. E você só atravessou um limite. E o pecado é mais ou menos assim. Você tem um lugar onde você não está em pecado, onde está tudo certo com você. Mas existe um limite para isso. E quando você atravessa aquele limite, você passou para um outro lado. E o que é esse limite? O que ele separa? O que esse limite separa? Ele separa o reino de Deus do império das trevas. Ele separa o senhorio de Deus sobre as nossas vidas do senhorio de Satanás sobre as nossas vidas. E é uma fronteira seca. Você não tem nenhuma dificuldade para passar, para atravessar essa linha. E muitas vezes você nem está vendo que existe uma linha, mas a linha está ali diante de você. E sabe que quando existe uma linha que ela possa te dar que ela te ofereça algum risco, algum perigo, você nunca deve andar próximo daquela linha. Se você tem um abismo, se eu corro risco de cair num precipício, o meu limite não é a beirada do precipício. Eu não tenho que me aproximar, ao contrário, eu tenho que me afastar, eu não tenho que ficar correndo risco. Se ali é o meu limite, se eu não posso ir para ali, se dali para frente eu vou cair para a morte, então eu não vou me arriscar com aquilo. Então os limites que Deus estabeleceu para nós não são limites nos quais eu devo caminhar neles. Aquele ali é o extremo, eu não posso passar dali, porque na hora que eu passar dali, eu saí da área de proteção, de bênção de Deus, e eu entro dentro de um governo maligno de Satanás. Foi isso que Adão fez. Quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele atravessou aquele limite. Até aqui Deus era responsável e cuidava dele. Quando ele atravessou aquele limite, ele passou para o outro lado, ele entrou debaixo da autoridade de Satanás sobre a vida dele. Saiu da bênção e entrou na maldição. Esse lado de cá é o lado de vida. E o lado de lá é o lado de morte. Se Adão ele nunca tivesse ultrapassado aquela linha, ele viveria eternamente. Se os homens, se o ser humano nunca passasse para aquela linha, e esse era o projeto de Deus, o homem ele viveria eternamente sem conhecer o mal, sem conhecer o diabo, sem conhecer o inferno. Ainda que essas coisas já existissem. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o Satanás e para os seus anjos, está na Bíblia. E o homem não precisava nem ter conhecimento a respeito disso. Mas Adão, ele passou a linha, ele ultrapassou essa linha, e quando ele ultrapassou essa linha, ele saiu do ambiente de vida e entrou no ambiente de morte. E é isso que Deus tinha dito para ele: se comer, certamente morrerás, porque você está ultrapassando a linha, saindo do ambiente de vida e entrando no ambiente de morte. Está comigo? Então, quando você escolhe passar uma linha, você está escolhendo a morte. Você entende isso? Se você está lá diante de um computador e de repente aparece lá uma cena, uma imagem, e você sabe que aquilo ali é uma pornografia, e você é despertado pela sua sensualidade para acessar aquela página, para acessar aquele link, você é que toma a decisão, e quando você decide clicar o seu mouse ali e olhar o que está ali, você está decidindo atravessar uma linha. E Deus te dá liberdade para isso. Só que essa linha que você está atravessando é uma linha que te leva para a morte. E é por isso que eu disse que talvez a gente entenda um pouco de pecado, mas a gente não entende a gravidade, a dimensão e como é que Deus enxerga o pecado. Sabe que Moisés, durante toda a vida dele, até o final da vida dele, ele pregou isso. Moisés falou a respeito de vida e morte, muitas vezes anunciando e pregando. Lá em Deuteronômio 30, Moisés já está encerrando o seu ministério, ele já está para morrer. E lá no versículo 15 a 18, de Deuteronômio 30, ele fala assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Moisés está dizendo assim: povo, vocês vão escolher.
eu vou apresentar para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E vocês vão ter que escolher. Se vocês guardarem os mandamentos que hoje te ordeno, e que amarem ao Senhor teu Deus, e andarem nos seus caminhos, e guardarem os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás. Isso é vida. Faz o que Deus diz. Mas, porém, se o teu coração te desviar e não quiser dar ouvidos, for seduzido, te inclinar a outros deuses e os servirdes, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Josué, depois, sucessor de Moisés, ele faz a mesma coisa, ele reúne o povo diante do monte Ebal e Gerizim, e vai falar a mesma coisa. Eu vou falar, vocês vão escolher bênção ou maldição, vocês vão escolher entre vida e morte. A escolha, a decisão é de vocês, porque Deus nos deu a liberdade, Deus nos colocou do lado da vida, Ele nos plantou do lado da vida, e nos deu a escolha, para que nós decidíssemos se nós ultrapassaríamos ou não a linha. Quando Deus colocou Adão lá no jardim, Ele colocou a árvore e deixou dar, Adão, não pode, mas a decisão é sua. Por que Deus não colocou uma cerca elétrica e anjos armados de metralhadora ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque não é assim que Deus lida com a gente. Deus quer nossa verdade, nossa sinceridade. Ninguém se faz escravo de Deus por obrigação, mas por decisão, por compreensão, por entendimento, por vontade de obedecer. Deus deixou a árvore lá para que fosse atraente, para que fosse desejável. E Adão olhava para aquela árvore e por muito tempo ele dizia assim, não quero. Pode ser atraente, pode ser desejável, mas eu não vou comer dela porque o meu Deus me disse para não comer. E eu prefiro o meu Deus do que ela. Entre Deus e ela eu vou ficar com Deus. Mas chegou um momento que ele foi seduzido e aí ele acabou caindo. Deus, Ele deixa situações diante de nós para saber, de fato, quem nós somos. E para que nós saibamos quem nós somos. Não é por obrigação. Não é por religiosidade. Porque o que Deus quer é a nossa escolha de coração. E quando eu escolho de coração, não precisa colocar nada para me impedir de fazer aquilo que eu não sou obrigado a fazer. Eu escolho não fazer e pronto. O mundo, o planeta Terra, vive do outro lado da linha. Deus colocou o homem do lado bom, mas o mundo todo passou para o outro lado da linha. Atravessou a linha. O mundo, o planeta atravessou a linha. O ser humano, a humanidade, todos os povos, línguas, tribos e nações atravessaram para o outro lado. Por isso é que Deus, depois Ele vai eleger um povo, o povo de Israel, vai chamar Abraão para passar de lá para cá, e depois, através da descendência de Abraão, formar uma nação sacerdotal, para que depois as outras pessoas também pudessem ser resgatadas, e todas as famílias da terra fossem abençoadas, e para que Jesus pudesse vir dentro de um ambiente, do lado de cá, e resgatasse as pessoas do resto do mundo lá de lá. Então o mundo vive no pecado. Qual é a natureza do mundo? Pecar. Qual é a natureza do pecador? Pecar. Gente, não tem nada de estranho no pecador pecar. Vocês sabem que não tem nada de estranho na violência, na imoralidade, na homossexualidade, não tem nada de estranho, é pecado, faz parte da natureza do pecador pecar. Às vezes nós podemos nos horrorizar com o pecado do mundo. É na natureza. O que você pode esperar do pecador? Que ele peque. Porque ele ainda não foi liberto, ele não conheceu a verdade, ele ainda está do outro lado da linha. Ele atravessou a linha e está lá. Eu estive agora esses dias, há 2 semanas atrás, estive nos Estados Unidos e eu fiquei horrorizado. Eu sou muito desatento em relação a algumas coisas, acho que eu tenho saído pouco, né? Trabalho, igreja e casa, e não vou em shopping, não vou em outros lugares, né? E os lugares que eu vou não tenho visto isso, mas eu cheguei lá e assim, por andar em alguns lugares, e principalmente nos shoppings, todas as grandes marcas, grandes redes, grandes lojas, tudo com tema LGBT. Todas. Eu nem sabia que ia fazer 50 anos do manifesto, do movimento, não tinha informação a respeito disso. E aí cheguei lá e eu vi assim, aquele negócio, uma promoção a respeito do assunto. As pessoas
em geral, elas não estavam usando aqueles temas, porque muita roupa, muito acessório, muita coisa, tudo com tema LGBT, né? com o arco-íris, as cores do arco-íris como uma bandeira do LGBT. E as pessoas, naturalmente, não estão usando aquilo, nem lá ainda. Muito pouco, bem pouco mesmo. Mas eu tenho certeza que daqui 2 anos, as pessoas já vão estar usando. O mundo já vai ter colocado essa aparência, porque esse é o processo. A Bíblia fala que nos últimos dias, a iniquidade ela vai se multiplicar, o homem vai cada vez se tornando mais distante de Deus e fazendo aquilo que Deus fala não faz. Essa é a escolha, essa é a opção do mundo. Então, o que você pode esperar de um mundo que não conheça Cristo? Você não tem muita coisa que esperar. O mundo, cada dia que passa, ele está tentando anular a existência do pecado. É como se o pecado não existisse. Até alguns anos atrás, tinha até uma música, né, que, em português mesmo, que falava que do lado de baixo do Equador não existia pecado. E o que o meio artístico, muitas vezes, está querendo passar a cultura para a civilização humana na face da Terra, é que não tem pecado, que você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. Como se isso fosse uma coisa excelente. Faz o que você quer e pronto, seja feliz. Existem muitas tendências na área da sociologia, da psicologia, de ciências sociais de uma maneira geral, que promovem esse tipo de liberdade para que as pessoas façam aquilo que elas querem, e aquilo que elas querem é pecar. É desobedecer a Deus, é satisfazer algum tipo de vontade, de desejo, que Deus disse não. Então a Bíblia ela vai perdendo cada vez mais o seu valor, e iniquidade é isso. É abandono da palavra de Deus. E isso vai se multiplicar, está se multiplicando e vai continuar multiplicando. O mundo ele vai de mal a pior. E o mundo ele vai negando a sua culpa. Então aquilo que antes era errado, de repente já não é mais errado. Daqui a pouco pedofilia vai ser uma coisa normal. Se o mundo permanecer, se Jesus demorar para voltar, a pedofilia vai se tornar algo natural. Hoje ainda não é, mas vai se tornar. Se Jesus não voltar em breve, daqui a algum tempo, a bestialidade vai se tornar uma coisa normal. O ser humano se relacionando com animais. Existem pessoas que fazem isso? Sim. A Bíblia diz que não pode? Diz. Mas vai se tornar uma coisa normal. Daqui a um tempo, o cara vai chegar no cartório para casar com a cadela, e a mulher vai chegar no cartório para casar com o macaco. Não duvide disso. Pode parecer engraçado, mas não duvide daquilo que Satanás faz para ridicularizar o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o diabo fala, olha o que eu faço com a imagem e semelhança de Deus. Ridiculariza. E às vezes você vê algumas pessoas assim que o quanto que o diabo mexeu na identidade, na imagem, na aparência física mesmo das pessoas, para humilhar a pessoa e para afrontar a Deus. E as pessoas do mundo, elas começam cada vez a acreditar mais e mais que aquilo que elas fazem não é tão ruim assim. Aliás, nem é errado. E por elas acharem que não é errado, a punição também é injusta. Não pode ter punição porque elas sequer consideram aquilo errado. Então não é justo que se puna, porque eles não acham que é errado. E se for errado, é um pouquinho só. Não é tão importante. Agora, independentemente de o mundo estar do lado de lá da linha, o problema é que todos nós passamos a linha. Eu passei da linha. Você passou da linha. Quem está à sua frente, à sua direita, atrás de você, passou a linha. Todas as pessoas da terra ultrapassaram a linha. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que nós passamos da linha? Porque tinha alguma coisa do lado de lá que nos era atraente, desejável, que nos seduziu, e nós fomos para o lado de lá, para poder desfrutar daquilo. Talvez a sexualidade, um prazer da carne, às vezes uma glutonaria, um materialismo, um apego a coisas materiais, ao poder do que o dinheiro pode fazer, às vezes somente maus pensamentos, palavras torpes, ou a violência expressa de qualquer maneira, verbal, física, moral,
vícios, descontroles, a rebeldia. A rebeldia é um dos piores pecados que existe. Porque o primeiro pecado de Satanás foi rebeldia. O primeiro pecado de Adão foi rebeldia. Deus fala uma coisa e o homem fala, não, eu vou fazer do meu jeito. As feitiçarias, os envolvimentos com o ocultismo, fascínio pelo poder das coisas sobrenaturais das trevas. O homem gosta disso. Busca isso, deseja isso. E por causa dessas coisas, todos nós nos tornamos merecedores do inferno, assim como os demônios. Porque o inferno foi feito por causa de Satanás e seus anjos, e nós nos tornamos merecedores, dignos do inferno, assim como eles, ainda que não tenhamos sido criados para isso. E daí o inferno foi feito para a gente. Mas apesar disso, Deus não deixou de nos amar. Por isso que João ele começa falando, olha só como é grande, veja como é grande o amor do Pai por nós. João sabe que é pecador. Mas ele começa essa sessão dizendo, gente, olha como que o amor dele é grande por nós. Porque apesar disso tudo, ele nos ama. Ele não deixou de nos amar. Mas ele não anulou a gravidade do nosso erro e do nosso pecado. Por nos amar, ele não ignorou as consequências danosas do pecado. Ele não nos absolveu da culpa do pecado. Antes, pelo contrário. Para Deus foi tão grave nós termos ultrapassado a linha, e nós estamos do lado de lá, Deus está do lado de cada linha, e nós estamos do lado de lá da linha, e Deus está olhando para a gente, e Deus nos ama. E Deus quer nos resgatar de lá para cá. Ele não quer simplesmente tacar querosene e arriscar um fósforo e queimar tudo do lado de lá da linha. Ao contrário, Ele quer te trazer para cá. E para poder te trazer para cá, o que Ele precisou fazer? Ele precisou enviar Jesus, seu único filho, sem pecado, vir aqui e nos resgatar. Por isso Jesus fala aos seus discípulos assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão até ali, e vocês vão jogar a varinha de vocês, e vocês vão pescar homens. Vocês vão jogar a rede de vocês, e vocês vão pescar homens. E Jesus não apenas veio ensinar como é que pesca homem, mas Jesus ele se deu, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. E eu e você, merecedores da morte, para que nós não fôssemos condenados à morte e executados, o Senhor Jesus ele se deu por nós, e Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele morreu no meu lugar. Eu lembro que teve uma ocasião que eu estava na minha casa, em retiro espiritual, na minha sala de oração, que minha família estava de férias na praia, né? Isso não é para todo mundo, só para quem pode, eu tinha que trabalhar. E aí então, eu trabalhava, né, no meu horário de expediente, e eu saía do meu trabalho, eu ia para casa, eu ia para a minha sala de oração e fiquei retirado ali, alguns dias. E orando, e lendo a Bíblia, e buscando a Deus. E eu lembro que quando eu estava lendo a Bíblia, num daqueles dias, e eu cheguei no momento da crucificação de Jesus, aí eu parei. Eu li o texto, eu parei e falei, Deus, eu não posso passar por aqui, só lendo esse texto, assim, de maneira natural, como tantas vezes eu fiz. Eu queria que o Senhor me revelasse um pouco a respeito do sentimento que havia no Senhor e em Cristo Jesus nessa hora. Eu queria entender isso melhor. Eu queria compreender. E sabe que quando eu pedi isso a Deus, Deus não me fez conhecer o coração dele. Acho que eu não tenho estrutura física, espiritual, emocional, para entender aquilo que estava acontecendo no coração de Deus naquela hora. E Deus não me fez conhecer o coração dele. Mas Deus me deu uma outra revelação. Deus fez eu sentir que eu era o responsável por aquilo. Como eu nunca tinha sentido. Eu já tinha lido, eu entendia teologicamente, na minha mente eu sabia.
que eu era responsável pela crucificação de Jesus, mas isso nunca tinha caído como caiu naquele dia, dentro do meu espírito. E quando eu entendi no meu espírito de verdade, aí eu entendi qual é a consequência do pecado. E mesmo tendo entregue já a minha vida para Jesus, de ser crente, buscar Deus e buscar andar em santidade, em obediência ao Senhor, na época eu não era pastor ainda, mas eu já estava buscando muito de uma vida consagrada ao Senhor. Eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me mandar para o inferno é justo. Se o Senhor me mandar para o inferno, eu vou aceitar. Eu não vou reclamar, porque é o que eu mereço. E de fato eu entendi, falei, é o que eu mereço. Eu entendi o peso do pecado sobre a minha vida e o que isso causou para Cristo, sem conhecer a dimensão do que estava acontecendo no coração do Pai e no coração de Jesus ali na cruz. Mas eu falei, olha, eu mereço ir para o inferno. Eu sou culpado pelo que Jesus teve que passar na cruz no meu lugar. E todos nós, para isso é que houve a obra da cruz. Porque nós estávamos nesse lugar, e eu entendia, e até hoje, às vezes eu falo para Deus, Deus, se o Senhor me mandar para o inferno, eu não vou poder reclamar. Eu não vou reclamar de Deus. Se eu me enganar, se eu me equivocar, se eu me perder, se eu tiver errado, e de repente eu estou lá no inferno e falo, Deus, que eu vou ter que dizer para Ele, eu tentei. De todo o meu coração eu tentei. Mas eu sei que essa é a consequência do pecado. Mas Deus nos ama. Eu mereço isso. E você merece isso. Mas Deus te ama. Mas Deus te ama. Deus me ama. E por isso a obra da cruz. Todos nós atravessamos para o outro lado da linha. E Jesus ele veio para nos arrancar do lado de lá, nos libertar das garras de Satanás, da escravidão, das trevas e da dependência do pecado para a nossa realização. Foi para isso. Que preço isso custou para Deus? Paulo diz assim que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Ele fez? Transpôs a fronteira de novo. Nós passamos a fronteira para o lado de lá, saímos do reino de Deus, entramos no império das trevas, e Jesus ele veio nos arrancar do império das trevas e nos trazer de volta. Passar a fronteira agora no sentido contrário, atravessar a linha. E Ele fez isso conosco, Ele fez isso por nós. Então Jesus, quando nós recebemos a Jesus, quando você fala assim, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, o que é que isso tem que acontecer na sua vida? É uma transposição de linha. Você não pode falar, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e ficar do lado de lá da linha. Quando você fala assim, eu recebo Jesus como meu Senhor, eu estou deixando a autoridade de Satanás e passando para o lado dele. E ele está do jeito que Ele me recebeu na cruz, de braços abertos. Sempre. Porque Ele nos ama. Não importa quanto pecado, não importa quão mal, não importa quantas coisas você fez, não importa quanto tempo você passou longe dEle, Ele está sempre de braços abertos, te esperando como Ele foi para a cruz, de braços abertos. E João ele continua dizendo aqui, lá no versículo 5, nós estamos em 1 João capítulo 3, ele fala, e vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados. Porque do lado de lá, da linha, nós estamos pecando e achando que é normal pecar. E nem nos julgamos e nem nos condenamos por causa do pecado, e aliás rejeitamos o juízo sobre as nossas vidas por causa do pecado, achamos que a condenação é injusta. E é normal as pessoas que não conhecem a Cristo e que não entendem o Evangelho dizerem que Deus é injusto. Porque elas querem ter o direito de fazer o mal e não terem nenhuma consequência por causa disso. E tratam Deus não como um homem justo, não como um Deus justo, não como um Deus amoroso, mas como um Deus carrasco e injusto. E não é mentira do diabo. Porque estão lá ouvindo o engano de Satanás. E Jesus ele veio para fazer com que a gente abandonasse essa maneira vil, impura, cheia de atos ruins,
e nos transformar em pessoas corretas, justas, de atos bons, aprovados por Deus, com um coração puro. Essa é a obra. Essa é a obra. Alguém pode até pensar assim, falar, olha, pastor, mas eu nem tenho pecado. Eu conheci pessoas assim, de boa índole, de boas práticas, que você realmente olha para pessoas e fala, não, essa é uma boa pessoa. Essa é uma pessoa justa. Mas você comparando com o resto do mundo, ela é uma boa pessoa, mas você não está comparando ela com a pureza e a santidade de Deus. A Bíblia fala que para Deus até os anjos são impuros, que nunca pecaram. Fala, até os anjos diante de Deus não são puros. E o padrão de pureza e de santidade que Deus propõe para a gente é o padrão de santidade de Jesus, é o padrão de santidade de Deus. Ser de santo como eu sou santo. Não seja santo como os anjos são santos, não seja santo como o pastor José Rodrigues é santo. Seja santo como Deus é santo. Então alguém que pensa assim, fala, olha, eu nem tenho assim pecado não, porque eu não mato, não roubo, não adultero, sou fiel, não engano ninguém, não trapaceio, sou justo, cumpro minhas leis, minhas obrigações, então nem tenho pecado. Deixa eu perguntar, quando foi que você voltou da linha? Porque você passou para lá. E quando é que você retornou? Ah, eu faço boas obras. Não faz diferença nenhuma. Boa obra é só dever de todo cidadão. Eu cumpro as leis. Não faz diferença nenhuma, isso é só obrigação de qualquer cidadão. Ah, eu faço coisas boas. É só dever, é só obrigação. Porque para voltar do lado de lá da linha para cá, só tem uma maneira. É só por intermédio de Cristo. Jesus, ele é a ponte que faz a gente voltar, retornar à fronteira. É Ele quem tira do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. É só através de Jesus e nenhuma outra coisa, nem religião, nem boas obras, nem autojustificação, nem coisa alguma vai fazer com que você retorne para o lugar de origem que Deus escolheu para você. E quando você volta, você creu em Jesus, você recebeu, realmente você abandonou a vida de pecado, você largou o diabo, largou as coisas que o diabo oferecia para você, e você retorna, e você vem através de Cristo Jesus para o lugar que Ele quer você. E você vai buscar a santidade, vai conhecer a palavra dEle, vai orar, vai na igreja, vai buscar a Deus e procurar viver uma vida justa, segundo o que Deus propôs para nós. A esse não é mais permitido pecar. Como assim, pastor? É isso que o texto está dizendo. Você está entendendo isso? Porque existe uma teologia aí que confunde as pessoas. Que acha, não, eu posso receber Jesus e não tem tanto problema se eu continuar pecando. Jesus ele foi para nos resgatar, para tirar do pecado, trazer de volta. E quando ele traz de volta, ele fala assim, agora não peques mais. Quem foi salvo, quem foi resgatado, não tem mais o direito do pecado. Você está entendendo isso? Jesus não vai ficar morrendo na cruz todo dia para você ser lavado pelo sangue do Cordeiro sempre. João está dizendo assim, olha, quem permanece, 1 João capítulo 3, lá no versículo 6, ele fala, quem permanece nele não continua a pecar. Algumas traduções falam assim, não peca, literalmente não peca. Outras falam, não permanece no pecado. Não continua pecando. Fala assim, mas de qualquer maneira, independentemente de quão decisiva é essa tradução, ela está dizendo o seguinte, que não é para o crente mais pecar. Não é para pecar de vez em quando e de vez em quando não. Domingo eu não peco porque domingo eu tenho que ir na igreja, vou lá adorar a Deus, vou ter que levantar minha mão, e Deus sabe o que eu fiz, e eu vou ter que usar minha boca para adorar, e Deus sabe o que eu falei, e eu vou ter que ir lá levar o meu dízimo e minha oferta, então não posso levar de maneira indigna. Não, não é isso. Ele fala assim, isso aí é um estilo de vida, e o estilo de vida daquele que foi resgatado é não voltar a pecar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir desejo de pecar. Vontade de pecar sempre vai ter, quem está do lado de cada linha, vai sempre ser atraído para o lado de lá.
As coisas que um dia te levaram para lá vão continuar brilhando para você, vão continuar sendo sedutoras para você. Naquilo que o diabo te venceu uma vez, ele acha que ele vai continuar vencendo sempre. E ele vai continuar usando das mesmas estratégias. Muda a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Então ele vai continuar tentando. Então, você ter desejo, ter vontade, ser tentado, normal. Mas quem foi liberto de lá, por mais que sinta vontade de voltar, toma uma decisão, fala, eu não vou voltar para lá. É uma decisão. É uma decisão. Fala, eu não quero mais. Eu não preciso mais. Eu já escolhi o lugar certo, eu já escolhi o meu Senhor, servi a Satanás, fui escravo do pecado, mas agora eu quero servir somente a Deus e pronto. É decisão. E é isso que Deus quer que você faça de coração, não por religiosidade, por decisão íntima, pessoal, no seu coração. Ah, pastor, e se o crente pecar? Uai, porque o próprio apóstolo João está dizendo assim, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque nós não deixamos de ser pecadores. Nós fomos resgatados da nossa maneira de pecado. Mas pode eventualmente o crente pecar? O que ele está dizendo assim, que o crente não vive em pecado, isso aí é condição sine qua non, não pode viver em pecado. Foi salvo e continua vivendo pecado? Não existe, não foi salvo. Agora, foi salvo, de fato, se arrependeu, se converteu, e deu uma escorregada, vacilou, não vigiou, o diabo deu uma rasteira, ele caiu. Foi seduzido, atraído e pronto, pecou. E aí, o que essa pessoa faz? Primeira coisa que vai fazer não é ocultar o pecado. Porque tudo aquilo que você oculta, que você acoberta, está te dominando. Então, quando você peca, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer, pequei. E aquilo, o pecado na vida do crente tem que causar um sentimento de repulsa, de nojo, de autoindignação, de autodesaprovação. Falei, eu não posso isso, eu não tenho mais direito a isso. Eu fui liberto, Jesus morreu na cruz para que eu não fizesse mais isso. Como é que eu vou lá e frustro o meu Senhor? Como é que eu decepciono o meu Senhor? Como é que eu desonro o sacrifício dele, que ele fez isso para que eu não pecasse mais e eu volto a pecar? Que negócio é esse? Que história é essa? Eu não posso mais me conformar com o mundo, não posso mais me conformar com o pecado, não posso mais aceitar esse formato para a minha vida, então eu preciso me arrepender disso, eu preciso confessar isso, eu preciso abandonar e não querer nunca mais. Então pode acontecer do crente pecar? Pode acontecer do crente pecar. E depois que você se converteu, você já pecou como eu também. Mas eu não posso ficar nele. Eu não posso me apegar a ele. Eu não posso esconder ele. Sabe por quê? Porque quando você vem para o lado de cá, através de Cristo Jesus, você está se unindo a Jesus. E a união com Cristo é incompatível com o pecado. A união com Cristo é incompatível com o pecado. Ou você fica com Jesus, ou você fica com o pecado. Não dá para fazer as duas coisas. Elas são incompatíveis. Você entende isso? Ah, eu tenho Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você tiver pecado, se você estiver vivendo em pecado, você está se enganando. Porque pecar é natural para o pecador, para o mundo. Mas não é natural para o crente. Jamais. Jamais o pecado vai ser natural para o salvo. É natural para o não salvo. E o crente, então, que vive em pecado, pastor? Tem um monte de crente aí, membro de igreja, que ainda peca, vive num pecado, tem um pecadinho de estimação que nunca resolveu. Ainda não é salvo, gente. Está no processo. Está no processo. Jesus, ele disse, né, João ele vai falar aqui, vamos primeiro em João aqui no capítulo 3 mesmo, capítulo 6, versículo 6 em diante ali, a gente falou, ele não pode mais viver em pecado. E continuando no 6, ele fala assim, mas quem continua a pecar, não o conhece, e não entende quem ele é. Quem continua pecando,
João está dizendo assim, não conhece Jesus, não sabe quem Ele é, não conhece a obra redentora da cruz, não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Pode ter religião, pode até ser pastor, pode ser líder de louvor, pode ser o que for na igreja. Não conhece Jesus. Não sabe quem Ele é. Versículo 7 diz assim, filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Por quê? Porque tem muita gente enganando os outros a esse respeito. Gente, tem pastor que fala que namorado, namorada, noivo, noiva pode transar antes do casamento. Onde é que está isso na Bíblia? Isso é engano, isso é mentira, isso é doutrina de Satanás. Muitos de nós fizemos isso, mas fizemos no erro, fizemos no pecado. A Bíblia não nos autoriza esse tipo de coisa. Ele continua assim, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. A nossa justiça tem que ser como a dele. Versículo 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Ah, eu me converti, estou salvo, e continuo a pecar? A Bíblia está dizendo assim, não pertence a Deus, não pertence a Jesus, pertence ao diabo. Só está se enganando. Pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Não é possível você estar em Deus e estar pecando ao mesmo tempo. Não dá. Quando você está em pecado, Deus não está em você. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O que é que faz eu identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? É o que eu estou vivendo. Não adianta eu dizer que eu sou crente, não adianta pensar que eu sou salvo e viver pecando. Não existe, não existe. Não é bíblico. É falso. É falso. Sabe que, infelizmente, nós vivemos um tempo assim que, uma das coisas, né, o comunismo dizia que a religião é o ópio do povo. Não está totalmente errado. Não foi isso o que o doutrinador comunista quis dizer, o que eu quero dizer agora. Mas ele está dizendo que religião assim, é rejeição a Deus, que tinha que largar Deus. Esse negócio de religião, esse era o propósito dele. Mas a religião, você ter uma religião e se amparar, se escorar na sua religião, achando que você está bem, a religião, ela é uma forma de ópio, sim. O ópio é usado para anestesiar. Eu lembro que eu tive crises fortes de coluna em 2017, 2018, e aí durante o tratamento me deram uns medicamentos muito fortes para inibir a dor, e um dos medicamentos que me deram era um opioide, e eu nem sabia. E o que o ópio faz? Faz assim você não sentir algumas coisas. E o que a religião faz? Faz você também não sentir algumas coisas. A pessoa está indo para o inferno sem sentir dor, sem se sentir culpada. Está indo para o inferno, mas tem religião. É o anestésico dela. A religião dela está anestesiando. Ela está indo para o inferno, vai morrer, acha que vai ser salvo, mas porque tem uma religião, está anestesiada. Não sente o peso do pecado, da condenação, não reconhece, não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Só porque fez uma oração de confissão, dizendo que Jesus é seu Senhor, frequenta uma igreja, foi batizado, estou dando meu dízimo, estou salvo. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança de caráter. Sabe aquele assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É porque não mudou. Que não sabe se submeter, não sabe se sujeitar, não sabe viver em razão do próximo, para o próximo, não sabe cumprir o sermão profético, não conhece a Jesus. Se não sabe viver o sermão profético, se não busca viver isso, não conhece Jesus.
Se eu não for resgatado do pecado, eu não estou salvo. Vocês entendem isso? Tem alguém aí? Amém? Aleluia, glória a Deus. Para a gente encerrar aqui. Mateus 7, 21 a 23 diz assim. Jesus falando, gente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta eu dizer que Jesus é meu Senhor. O que precisa é eu obedecer, fazer a vontade de Deus. Louvor, vem para cá. Jesus, ele continua, versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. O que é que João está dizendo? Quem é que não conhece Jesus? Quem continua no pecado. Jesus está dizendo aqui a mesma coisa. João só está repetindo o que Jesus já disse antes. Jesus fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, aqueles que desobedecem os mandamentos do meu Pai. Fala, eu não tenho parte com quem não obedece. Eu só tenho parte com quem obedece. Não importa o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz assim, olha, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não adianta você pensar que você pode mentir e que não vai dar problema. Vai dar problema. Se a Bíblia diz que os pornéus são aqueles que praticam qualquer tipo de pecado sexual. Não é só adultério, fornicação, homossexualidade, o que for. Ser sensual, sabendo que está sendo sensual. Usar uma roupa com o propósito de despertar interesse, atração, sensualidade. Isso é do lado de lá da linha. Não é do lado de cá. Seja discreta. Seja discreta. Teu corpo para o teu marido. Se você não tem marido ainda, espera. Não precisa usar burca. Mas seja discreta. Por que eu estou dizendo isso? Não é para que você vá embora hoje da igreja. Poxa, eu fui para a igreja, eu queria assim receber uma palavra que me edificasse, que me fortalecesse, que me alegrasse. E aí vem e ouve uma palavra dessa, pesada, vou embora, triste. É porque se a gente só fala coisa que te agrada, você vai se enganar achando às vezes que está tudo bem. E o que nós precisamos saber é a verdade, sermos despertados, alertados, para que quando chegarmos naquele dia, nós não nos frustremos, não nos decepcionemos com Jesus. Eu não quero chegar naquele dia e ouvir Jesus dizendo assim, apartai de mim, você, Dinho, que praticou iniquidade. Eu quero ouvir Jesus falar, olha, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E eu queria orar um pouco agora. Eu queria que você orasse. No dia da minha conversão, no dia que eu encontrei Jesus, não era uma mensagem, não teve uma pregação, não teve um apelo, eu não precisei levantar minha mão. Foi no momento de ceia. Foi no momento de ceia. E eu não era convertido, eu estava lá na galeria da primeira igreja batista, lá em cima. E aí o pastor Jonathan de Oliveira, já falecido, foi meu primeiro pastor, me batizou. Ele leu 1 Coríntios capítulo 11, ele ia ministrar a ceia e ele falou a respeito de quem vai participar da ceia, cada um faz uma análise pessoal, faz uma introspecção, olha para você, vê se tem algum pecado e confesse a Deus. O sistema batista, você só pode tomar ceia se você for batizado, e algumas igrejas são até mais restritas, tem que ser membro até da igreja, não era o caso lá. Mas eu não era batizado, então eu não ia participar da ceia. Mas eu fiz aquilo que ele disse para que todos fizessem. Eu baixei a minha cabeça. Eu fechei os meus olhos naturais, abri os meus olhos espirituais e olhei para dentro de mim. Eu comecei a me analisar. Só eu e Deus. E quando eu olhei para dentro de mim,
Eu vi muita coisa ruim. Minhas irmãs estão aqui, talvez elas nem lembrem mais desse tempo, mas eu era um péssimo irmão, um péssimo filho, péssimo. Eu matava a aula, João Paulo também matava a aula, está ali. A gente jogava sinuca na hora da aula. Lógico, aqui não sou o único pecador, gente, tem mais. Não atravessei a linha sozinho, fui acompanhado. Usava drogas, noitadas, mulheres, zonas de prostituição. Era esse tipo de vida que eu tinha quando eu era um adolescente. Com 18 anos isso me aconteceu. Logo que eu fiz 18 anos, eu tive essa experiência. Então, quando eu olhei para mim, falei, Deus, eu sou um cara ruim. Eu não respeito meus pais, eu não sou bom para os meus irmãos, não sou bom aluno, não sou bom em nada, não tinha nada. Eu só sabia gastar dinheiro do meu pai e fazer a arruaça. Pega, racha na rua, usar droga, beber e tentar me divertir com mulheres. E eu disse para Deus, Deus, eu sou isso. Com 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, falei, Deus, eu me tornei nisso, e eu não sei ser outra coisa, eu sou isso. Eu completamente do lado de lá da linha. Falei, Senhor, eu estou aqui e eu sou isso. Só que Deus, eu não quero mais ser isso. Falei, não quero mais ser isso. Só que eu não sei ser diferente disso. Eu só sei ser isso. Eu me tornei nisso. E eu não sei o que fazer. Então, eu não quero, mas eu te peço, me muda. Porque eu nem sei o caminho, como é que faz. Eu falei, eu deixo o Senhor mudar. Faz o que o Senhor quer. Pode me transformar. Foi o meu encontro pessoal com o Senhor. E naquele dia, naquela noite, quando eu fiz essa oração assim, de verdade, com total sinceridade, não tentei enganar Deus, eu fui limpo, verdadeiro diante de Deus, e expus tudo que eu fazia de ruim. Naquela noite Deus falou assim para mim, eu te recebo, meu filho. Não precisei fazer nada. Ele fez. Jesus só me pegou daquele lado e me trouxe para o outro lado da linha. Algumas vezes eu voltei para lá e vim para cá. Fui lá de novo e vim para cá. Mas depois chegou um momento que eu falei, sabe de uma coisa? Eu nunca mais vou para o lado de lá. Eu não quero mais do lado de lá, não preciso, porque eu sei que eu preciso, eu sei que eu quero. Eu quero a eternidade, eu quero Jesus, eu quero o céu. Então eu queria que você também agora baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e olhasse para dentro de você. E seja sincero com Deus. Seja sincero com o Senhor. Há pecado na sua vida? Talvez você nunca tenha confessado seus pecados ao Senhor. Talvez você nunca tenha pedido perdão pelos seus pecados ao Senhor. E hoje é a noite de você fazer isso. Agora é hora de você fazer isso. Ser recebido pelo Senhor do outro lado da linha. Deixar Ele te trazer de volta. Talvez você já tenha recebido, mas você está lá pecando. Ou você está longe, está desviado, está afastado. Ele está te convidando agora, volta. Olha para você. E seja sincero, não se engane. Por favor, não se engane. Por favor, não se engane. Eu não quero uma palavra de peso, de condenação para você. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero ir para o céu e quero que você vá. Espírito Santo, a Tua palavra diz que é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Naquela noite, Senhor, em 1980, o Senhor me convenceu do meu pecado.
Senhor me recebeu sendo eu ainda pecador. E, Senhor, muitas outras vezes eu voltei a pecar, mesmo tendo entregue minha vida para o Senhor. Mas, Senhor, eu entendi que meu lugar não é atravessando a fronteira, indo e voltando. Porque o Senhor me convenceu. Eu sei que o poder do convencimento é do Senhor, então eu peço agora, Espírito Santo, convence agora. Espírito Santo, trabalha em cada coração e convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, para a glória de Jesus, para a redenção daqueles que o Senhor ama. Obrigado porque o Senhor nos ama, apesar dos nossos pecados. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem hoje, não importa quem seja você, você pode ter 50 anos de crente. Se você está do lado de lá da linha, se você está em pecado e você quer sair desse lugar, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca atravessou a linha de volta com Jesus para o lado de cá, se você sente assim, eu preciso atravessar a linha e deixar o pecado, eu preciso e eu quero fazer isso, e eu decido fazer isso hoje. Onde você estiver, levanta a sua mão, põe sua mão alta. Glória a Deus pela tua vida, 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 glória a Deus pela tua vida. Eu quero orar por vocês, venham aqui. Não é por constrangimento, gente, é um momento glorioso. É glorioso quando a gente reconhece, eu estou em pecado e eu preciso sair disso, eu preciso abandonar. Então, sai do seu lugar, vem para cá que eu quero orar por você. Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama e Ele fala, olha como é grande o amor do Pai por nós. E nos chama de filho. O dia que eu reconheci, que eu confessei os meus pecados, Jesus falou assim, eu te recebo, meu filho. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Então diz para Ele, Senhor, eu não vou mais viver em pecado. Eu não posso mais viver em pecado. Eu não quero mais viver em pecado. Eu quero viver para Ti. Eu quero fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na minha vida. O sacrifício de Jesus tem que valer a pena. 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 Faça você o sacrifício valer a pena. Então, se é a tua condição, se o Espírito Santo está te convencendo, se o Espírito Santo está te convencendo, não endureçais o vosso coração. Quando o Espírito Santo fala, não endureça o coração a Deus, não endureça o coração. Não endureça. Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o coração, sai daí e vem para cá. Sai daí e vem para cá. Vem até aqui, nós queremos isso. Queremos a bênção de Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não se constranja. Não se constranja. Não se constranja. Sai do seu lugar. Se o Espírito Santo está te falando alguma coisa, abre mão do pecado. Se entrega ao Senhor. Queria que todos ficassem em pé. Quem está aqui na frente pode ajoelhar se quiser. Pode ficar em pé, pode ajoelhar. Fica na sua posição. Se você está sentado, se você não tem algo para trazer aqui ao Senhor, fica abençoado onde você está e vai nos ajudar intercedendo. Glorificando ao Senhor. Comece a orar agora no seu lugar. Você comece a orar no seu lugar. Comece a glorificar a Deus por esse momento. Comece a glorificar a Deus por esse momento. Se Ele já te trouxe para o lado de cada linha, se você não está mais do lado de lá da linha, se você não está pisando do lado de lá da linha, glorifique a Deus por causa disso, pela graça, porque isso é graça, isso é dom de Deus.
você é dono de Deus, glorifique a Deus. E glorifique pelo que Ele está fazendo agora, pelo que Ele vai fazer na vida daqueles que estão dizendo a Ele: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Todos agora orando a Deus, todos orando a Deus. Decisão, 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 decisão. Seriedade com o Senhor.